Estudo bíblico, primeiro livro das Crônicas e segundo livro de Samuel. Estudo paralelo, organizado por Débora de Paula e Krishna Esteves. O primeiro livro de Crônicas, referências bibliográficas. Bíblia da Liderança Cristã, com notas e artigos de John C. Maxwell. Bíblia de Estudos Genebra, comentário bíblico Moody e comentários da Bíblia Russell Shedd. Introdução. Nas escrituras hebraicas, nossos dois livros de crônicas eram originalmente um só. Os tradutores da Septuaginta em grego, cerca de 200 anos antes de Cristo, foram os primeiros a fazer a divisão. Jerônimo, falecido em 420 d.C., adotou essa divisão na Vulgata Latina. O título em hebraico era Dibrei Yamim, isto é, Atos dos Dias, ou Registro de Acontecimentos Diários. A Septuaginta chama os livros de crônicas de Paralipopema, que significa coisas omitidas nos livros de Samuel e Reis. Data e autoria. As crônicas não declaram quando ou por quem foram escritas. Os livros registram acontecimentos até o decreto de Ciro em 538 a.C., o qual permitiu aos judeus que retornassem do exílio, segundo Crônicas 36, 22. Suas genealogias mencionam Zorobabel, neto do rei Jeconias, 1 Crônicas 3, 19, que liderou os judeus na volta em 537 a.C. Registros como esses nos levam a crer que a data mais precoce possível para a composição de crônicas tenha sido 500 a.C. A origem das crônicas fica fortemente indicada pelo seu íntimo relacionamento com outra parte do Velho Testamento, o livro de Esdras, o qual descreve os acontecimentos desde o decreto de Ciro até 457 a.C. A tradição hebraica afirma que Esdras escreveu as crônicas, além do livro de Esdras, uma conclusão confirmada pelos conhecimentos atualizados de William F. Albright, JBL 40, 1921, páginas 104 a 124. E os livros têm o mesmo estilo de linguagem e tipo de conteúdo. Isto se evidencia de assuntos tais como as frequentes listas de genealogias, a mesma ênfase sobre o ritual e sua devoção comum à lei de Moisés. Além disso, os versículos finais de Crônicas, segundo Crônicas 36, versos 22 e 23, repetem-se nos versículos de abertura de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3a. Isto parece indicar que Esdras e Crônicas eram originalmente uma história consecutiva composta por Esdras em cerca de 450 a.C. Se Esdras, o escriba, Esdras 7:6, foi o autor das crônicas, o fato de ser escriba explica bem seu conhecimento detalhado das fontes históricas desses livros. Essas fontes incluem as obras de profetas antigos como Samuel, Natã, Gade, 1 Crônicas 29 e 29, Aías, Ido, Semaías, 2 Crônicas 9, 29 e 12, verso 15, Jeú, filho de Hanani, 2 Crônicas 20 e 34, e os mais recentes como Isaías, 2 Crônicas 32, 32 e Osai, 2 Crônicas 33, 19. A maior obra de referência do cronista foi o livro da história dos reis de Judá e Israel, que não se refere aos livros bíblicos de 1º e 2º reis, mas a um livro de registros de acontecimentos importantes do reino. Contexto histórico e resumo. Israel estava saindo do cativeiro. Sua nação necessitava de reedificação sobre uma sólida base espiritual, pois seu longo período de exílio havia provocado uma séria interrupção em suas relações para com os ideais e tradições de seu próprio povo. Somente através de uma vigorosa organização estritamente eclesiástica é que a unidade religiosa da nação poderia ser mantida. Aqueles que haviam regressado do cativeiro
precisavam ver sua ligação apropriada com o povo de Deus e como parte desse povo. O cronista adota então a estratégia de recontar a história do povo de Deus, desde os sinais de Samuel até o cativeiro, sob um ponto de vista religioso. O livro começa com 9 capítulos de genealogias, demonstrando assim o grande valor da herança do povo judeu. Ancestrais muitas vezes prefiguram a vida de descendentes posteriores. Após relatar a história do homem antes do tempo de Davi, o cronista mostra o sentido mais elevado das promessas feitas à linhagem de Davi, especialmente no tocante ao Messias vindouro. A atitude dos reis passados para com as questões religiosas é frisada mais do que suas realizações seculares. O primeiro livro de Crônicas nos conta com precisão por que Saul foi morto e por que Davi o substituiu como rei. Os 40 anos de reinado de Davi trazem uma série de realizações marcantes. Prepara um exército forte, derrota os habitantes de Jerusalém e restabelece ali a sua capital, introduz política e ordens nacionais e ajunta os materiais necessários para a construção do templo, apesar de Deus não permitir que ele o construísse. O livro conclui com Davi entregando o reino a seu filho Salomão e recebendo promessas de todo o seu pessoal de servir fielmente o novo rei. Os juízos proféticos dos livros de Samuel e Reis e as esperanças sacerdotais dos livros de Crônicas são ambos verdadeiros e necessários. Fica demonstrado que quando os reis desonravam a lei de Deus, caía sobre eles um castigo que servia de advertência, enquanto os reis que honravam as ordenanças de Deus prosperavam. Os livros de Crônicas são claramente didáticos e se demoram sobre as bênçãos que acompanham uma genuína vida religiosa. O papel de Deus em 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, vemos Deus como grande supervisor das façanhas de Israel. O livro não entra a fundo na vida pessoal dos reis, mas examina sua liderança pública. Deus faz o papel de treinador divino que encoraja, anima, retribui e disciplina os seus atletas principais, a fim de propiciar um clima espiritual adequado para o florescimento da nação. Deus desejava guiar os líderes e influenciar todo o país. Deus demonstra grande alegria quando seus líderes focam as prioridades dele e mostra sua tristeza quando não o fazem. 1. Genealogias. 1 Crônicas 1 a 9. Os primeiros 9 capítulos de Crônicas fornecem a genealogia dos líderes de Israel. Quase um terço do livro. O enorme espaço dedicado a essas listas de antepassados ilustra a grande importância da herança do líder hebreu. Tal ênfase pode nos ensinar várias lições importantes, como a honra e o respeito aos antepassados, a percepção da bênção familiar e a transmissão dessa bênção adiante, a possibilidade de reter sua identidade mesmo quando exilados em país estrangeiro, entendendo seu papel na história. Essas genealogias, na sua maioria, são incompletas. Há lacunas na lista. A linhagem principal, porém, está lá. Provavelmente foram compiladas de muitos registros que se escreveram em placas, papiros ou velos, em parte copiadas de livros anteriores do Antigo Testamento. Estes 9 capítulos de genealogias usualmente não são lidos com propósitos devocionais. Contudo, eles são de grande relevância por apresentarem o enlaçamento das sucessivas gerações da história bíblica precedente, assim como outras genealogias espalhadas pelas Escrituras, tornam claras conexões históricas que fazem da Bíblia inteira um todo, reconhecida como história verdadeira e não como lendas.
1 Crônicas 1. O primeiro capítulo resume o desenvolvimento da raça humana. Começa com Adão e segue sua descendência genealógica através de Abraão até Jacó e Esaú. Seu propósito é definir o lugar do povo escolhido por Deus na história do mundo. Ramos da raça humana afastados de Israel são, portanto, ignorados, a não ser por uma rápida menção, quando muito, enquanto aqueles que estão mais ultimamente relacionados com Israel são tratados nos menores detalhes. A maior parte do material foi extraído diretamente do registro de Gênesis. Verso 19, Peleg, tradução literal de visão, recebeu tal nome porque em seu tempo se dividiu a terra, possível referência à dispersão dos homens no tempo da confusão das línguas na Torre de Babel. Gênesis 10, 25. Versos 28 a 34. De Abraão nasceu Isaque, progenitor dos Edomitas e Israelitas. Verso 34. E Ismael, progenitor dos árabes. Comparar com Gênesis 25, versos 1 a 6 e 12 a 18. Versos 34 a 37. O escritor não usa o nome pessoal Jacó, mas somente o nome que lhe foi dado por Deus, Israel. Gênesis 35, 10. Esaú, Edom, recebe atenção especial por ser irmão de Israel. Versos 36, 39 e 51. Tímna foi filha de Seir, irmã de Lotã e concubina de Elifaz. Deu à luz a Amaleque, Gênesis 36, 12, e seu nome ficou ligado a uma região em Edom, capítulo 1, verso 51. Seria o príncipe de Tímna. Verso 42. Jó era proveniente da região desse homem. Jó 1, verso 1. E poderia ter sido um dos primeiros descendentes de Edomitas de Esaú. Podemos destacar também Elifaz, filho de Esaú, pai de Temã, verso 36, de quem Elifaz, o temanita, amigo de Jó, Jó 2,11, poderia ter recebido o seu próprio nome. Verso 44. Jobabe. Alguns pensam tratar-se de Jó. Gênesis 36, versos 32 e 33. Versos 43 a 54. Reis de Edom, como que chefes de tribos, tais quais sheiks árabes. Gênesis 36, versos 31 a 43. Verso 48. Eufrates, o rio. Quando rio aparece com o artigo definido, a referência é ao Eufrates.